Boa noite, povo lindo, querido e cheiroso. Eu não entendi por que vocês riram, mas deixe-me descriptografar a saudação. Povo lindo porque vocês são imagem de Deus. Povo querido porque vocês são amados por Deus. E povo cheiroso porque vocês exalam um bom perfume de Deus. Então, povo lindo, querido e cheiroso, que a graça e a paz do Senhor seja sobre vocês. Amém? Agora sim. Pastor Davi esqueceu de fazer um destaque a meu respeito. Até o ano de 2016, eu tive a honra e o privilégio de carregar comigo um reconhecimento, um título. Até o ano de 2016, eu fui reconhecido como o melhor pregador do Brasil. Eu perdi esse título no ano de 2016, quando a minha querida avó materna, Dona Hilda Rosa Ventura, partiu para estar com o Senhor na glória. De lá para cá, ninguém mais teve a coragem de fazer qualquer tipo de referência desse tipo à minha pessoa. Então, a minha oração é que Deus, com muita graça, com muita bondade, possa falar ao seu coração nesta noite. E é isso que eu queria convidar você a fazer. A pedir: Deus, fala comigo. Eu estarei exposta à Tua palavra. E se porventura, aqui entre nós, ou você que está aí do outro lado da tela, chegou até aqui por quaisquer circunstâncias, e você talvez ao ouvir esse convite, essa convocação, tenha reagido aí com o seu coração: eu não acredito muito nesse negócio de Deus. Eu quero desafiar você aí a dizer: Deus, se o Senhor existe, fala comigo nesta noite, e que Ele possa, de maneira muito especial, falar aos nossos corações. E o texto que eu quero utilizar para nortear a reflexão dessa noite está lá no livro de Josué, no capítulo de número 24. Josué, capítulo de número 24. Vocês conhecem muito bem o contexto. Josué está conduzindo o povo de Deus à terra prometida, após terem sido libertos ali do cativeiro opressor que gerou durante anos a escravatura do povo. E pouco antes de tomarem posse desta terra que fora prometida por Deus, Josué faz um apelo contundente àquelas famílias. E a resposta daquelas famílias que estavam diante de Josué definiria o sucesso ou o insucesso dos seus projetos. E esse apelo está registrado aí a partir do versículo de número 14, que passo a ler na Nova Versão Internacional. Diz assim então Josué àquelas famílias: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus.
Chega um momento em nossa travessia pela vida em que nós precisamos fazer escolhas. E era esse o momento, na vida e na história do povo de Israel, de pararem e serem confrontados com um apelo, e a partir deste apelo apresentarem de maneira clara o desígnio dos seus corações antes de se constituírem nação. E todos nós sabemos que antes de construirmos e antes de edificarmos alguma coisa, é primordial que haja uma definição adequada de como será construído ou constituído o fundamento. É essencial a escolha e a constituição da base sobre a qual será erguido ou construído algo. E por isso, não é sem razão que o próprio Senhor Jesus Cristo, lá no final do Sermão do Monte, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, nos versos 24 e 25, ele declara: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces sobre a rocha. A casa não cai por causa das suas próprias qualidades. A casa não cai por conta dos seus próprios atributos. A casa não cai diante dos desafios impostos sobre ela, porque ela está erguida, construída sobre a rocha. Por isso o apelo de Josué é um apelo contundente. Vocês precisam escolher agora, em cima de que vocês serão constituídos. Qual será o nosso fundamento enquanto nação, povo de Deus? Vocês saíram do Egito, vocês ganharam uma nova vida, vocês ganharam uma nova oportunidade, uma nova janela se abre diante da nossa história, e estamos aqui às portas da terra prometida, onde seremos constituídos nação. E sobre qual fundamento nós edificaremos a nossa história? E eu quero destacar 3 características deste apelo que é dirigido àquelas famílias, mas não apenas àquelas famílias à porta da terra prometida, mas levantar 3 características desse apelo que atravessa o tempo e nos alcança. Esse apelo que também é dirigido não apenas às famílias do povo de Israel, mas um apelo que é dirigido a você, cônjuge, a você pai, a você filho, a todos nós, enquanto núcleo familiar. E a primeira característica que eu quero destacar é esta: este apelo contundente que Josué faz é um apelo urgente. Isso fica muito claro nas palavras de Josué. Era como se Josué estivesse falando: olha, eu não estou aqui falando de trivialidade. O que eu estou tratando e o que eu estou apresentando a vocês é algo necessário, é algo importante, é algo urgente. Portanto, ouçam, portanto, prestem muito bem atenção. E por que é importante? E porque é urgente este apelo de Josué, não apenas àquelas famílias, mas a cada um de nós hoje? Porque este apelo que Josué faz diz respeito às nossas famílias. As necessidades das nossas famílias são extremamente urgentes neste tempo. E pelo menos por 2 razões. E a primeira é esta: o apelo é urgente porque é urgente a necessidade do convívio. É urgente a necessidade do convívio conjugal. É urgente a necessidade do convívio fraterno entre pais e filhos.
É urgente e necessário lançarmos luzes sobre os nossos lares, sobre as nossas vidas, para que possamos compreender e entender e refletir sobre como anda o nosso convívio familiar. Sabe qual é o grande erro que particularmente tenho percebido dessa nova geração que tem se entregue à experiência da conjugalidade? Sabe qual tem sido, na minha percepção, o grande erro dessa nova geração que está se entregando ao casamento? É que essa nova geração vai para a trajetória conjugal para ver se vai dar certo. E nós não nos casamos para ver se vai dar certo. Nós nos casamos para fazer dar certo. Quando nós somos chamados ao casamento, quando nós somos convocados ao altar do Senhor, quando nós nos apresentamos diante da bênção do Senhor, nós não estamos nos apresentando a um experimento. Nós estamos ali não para um test drive, para ver se vai funcionar ou não vai funcionar, para ver se vai ser bom para mim ou se não vai ser bom para mim. Nós somos chamados à conjugalidade para fazer dar certo, e para fazer dar certo depende da dedicação total de cada um. O que define o sucesso do casamento não é a bênção do pastor, não é o local onde a cerimônia foi realizada, não é todo o ornamento em torno da cerimônia, não é o papel que é assinado. O sucesso do casamento depende do casal, da dedicação do casal, do comprometimento do casal. É aquilo que o casal está disposto a fazer para enriquecer, para aprofundar, para amadurecer e aprimorar o relacionamento do convívio conjugal e do convívio familiar. E isso não cai do céu. Não cai do céu. Depende de intencionalidade, depende de esforço, depende de dedicação, depende, como falamos lá no Renecon, de uma expansão da nossa consciência e compreensão adequada de que casamento não é apenas aquele dia em que eu digo sim para ele ou para ela. O casamento é essa habilidade diante de Deus, de mãos dadas com Deus, de dizer sim todos os dias. Isso é um desafio, porque ou aprendemos a conviver em família, ou nós começaremos a contemplar a desfragmentação das nossas relações, do elo familiar, começaremos a contemplar o descaso para o compromisso desses personagens que compõem o núcleo familiar. Começaremos a perceber como temos percebido a ausência de respeito nas relações fraternas. Lares marcados e manchados por comportamentos inadequados, por falta de convívio, por falta de entrega, por falta de comprometimento. Por isso é urgente este apelo, porque é urgente compreendermos a necessidade de olharmos e ajustarmos como tratamos lá no nosso Renecon, ajustarmos os nossos focos para uma reflexão de como anda o convívio nos nossos lares. E antes de apresentar a segunda razão de urgência do apelo, eu queria aqui fazer uma pergunta a você, pai e mãe. Independente de qual seja a idade do seu filho, eu queria que você se entregasse a essa experiência de reflexão e de resposta.
Mas se você tem filhos pequenos, se você é pai ou mãe da geração alfa, dos nascidos pós-2010, eu gostaria que você respondesse a seguinte pergunta: se fosse concedido a você a capacidade de, num estralar de dedos, dar ou realizar na vida do seu filho, da sua filha, qualquer coisa, qual seria o seu desejo? Se você pudesse agora desejar e num estralar de dedos isso acontecer na vida e na história do seu filho, qual seria o seu desejo? Qual seria o seu intento? Eu imagino que tenhamos aqui, sobretudo neste auditório e considerando os 100 números de pessoas que estão do outro lado da tela, pelo menos algumas dezenas de opções seriam dadas como resultado desse teste de que basta desejar, estralar e aconteceria. Só que a sua resposta não pode ser outra, senão uma única resposta. Você não pode desejar para o seu filho e para a sua filha outra coisa, senão um coração apaixonado por Jesus Cristo. Todas as outras coisas serão consequências de um coração apaixonado por Jesus Cristo. Só que isso também não cai do céu, né, André? Os nossos filhos só conseguirão desenvolver um coração apaixonado por Jesus Cristo quando conseguirem olhar para nós e identificar em nós pais e mães apaixonados por Jesus Cristo. Por isso, esse apelo é urgente, porque é urgente que criemos os nossos filhos na presença do Senhor. E quando me refiro na presença do Senhor, eu me refiro ao seu lar, eu me refiro à sua vida, eu me refiro ao seu testemunho. E aprendemos também lá no Renecon que palavras conduzem, mas o exemplo arrasta. E mais, há atitudes, posturas e comportamentos que falam e devem falar mais alto do que as nossas palavras. E essa geração é uma geração habilitada a avaliar se aquilo que estamos proferindo é coerente com aquilo que nós estamos vivendo. Por isso, a necessidade de nos colocarmos enquanto pais, enquanto mães, na presença do Senhor, de mãos dadas com o Espírito Santo de Deus, dizendo: Senhor, eu e a minha casa queremos servir ao Senhor. Para tanto, guie o meu coração enquanto pai, guie o meu coração enquanto mãe, para que nós sejamos, ó Deus, o farol do Senhor em casa. De modo que os nossos filhos, quando olharem para nós, vejam o Senhor em nós. Percebam e contemplem na nossa face, na maneira como nós nos relacionamos, na maneira como nós reagimos à vida, à presença do Senhor. E eu estou fazendo esse destaque porque muitas famílias erroneamente têm transferido a responsabilidade de condução espiritual, de discipulamento dessa geração para a igreja. Eu vou repetir: há famílias que erroneamente têm transferido a responsabilidade discipular, de vida devocional, para a igreja.
E não basta, não é necessário aqui que a gente faça cálculos muito mirabolantes. Se a gente considera que uma criança vem apenas aos domingos e participa de uma atividade de 2 horas, nós estamos dizendo que essa criança está exposta ao movimento da igreja 104 horas por ano. E essa mesma criança, se ela tem a oportunidade de passar 8 horas dormindo, passar 4, 5 horas em atividade acadêmica, e passar ali entre 6 a 8 horas por dia com a família, essa criança é levada a um processo de exposição que beira as 3.000 horas ano. Aí eu te pergunto, em qual ambiente haverá, de fato, influência espiritual sobre essa geração? Na igreja ou em casa? A igreja é importante? A igreja é importante. Mas a gente não pode transferir para a igreja a responsabilidade de conduzir, de discipular e de cuidar do coração das nossas crianças integralmente no que diz respeito à espiritualidade. Isso me faz lembrar de uma história de uma mãe que já estava com seus cabelos em pé por conta dos seus 2 filhos, que faltava virar o mundo de ponta cabeça. Então resolveu essa mãe apelar. E aí, pastor Davi, foi lá no gabinete do pastor. Porque afinal de contas, a igreja está aqui para isso. Chegou diante do pastor e disse: pastor, o Senhor é o meu socorro bem presente na angústia. Deixa eu te contar uma coisa. E aí narrou, puxou a ficha corrida dos meninos e entregou para o pastor. E falou: pastor, pelo amor que o senhor tem a mim, faça alguma coisa, me ajude, eu não sei mais o que eu vou fazer com esses meninos. E aí o pastor, num ato de misericórdia, olhou para aquela boa mãe e disse: minha senhora, faz o seguinte, eu vou ajudá-la, mas não manda os 2 juntos não, eu não quero correr o risco. Faz o seguinte, manda o mais novo primeiro. E aí mandou o mais novo primeiro. Mais novo chegou, se sentou diante do pastor, e aí o pastor olhou sério para aquele menino e perguntou: meu filho, você sabe onde Deus está? E aquele menino ficou petrificado, com os olhos arregalados diante do pastor, e sem falar nada, o pastor novamente perguntou: meu jovem, você sabe onde Deus está agora? E aquele menino continuou petrificado, com os olhos arregalados diante do pastor, quando o pastor então deu um tapa na mesa e perguntou: meu filho, você sabe onde Deus está agora? O menino não pensou 2 vezes, levantou, abriu a porta e saiu correndo desesperado para casa. Chegou em casa, rasgou a sala, a cozinha, se direcionou para o quarto, se jogou sobre a cama, tampou a cabeça com o travesseiro, e o filho mais velho que tinha ficado e sabia que o irmão tinha ido, ficou ansioso para saber o que tinha acontecido. E o irmão mais velho, mais do que depressa, foi ao quarto, olhou para o irmão mais novo, cutucou o irmão, falou: irmão, o que está acontecendo, meu irmão? O que houve lá? Por que você chegou desse jeito? E aí o irmão mais novo descobriu a cabeça e falou: irmão, nós estamos encrencados. Falei: o que aconteceu? Sumiram com Deus e estão achando que fomos nós 2. Tem muita gente que está transferindo a responsabilidade, que é da família, para a igreja, e vai se decepcionar, vai se frustrar. E vai se decepcionar e vai se frustrar porque o diálogo é outro, a linguagem é outra. A igreja, ela é parceira da família. A igreja, ela complementa aquilo que a família está fazendo. Por quê? Porque o fundamento, a essência, é em casa. A igreja ajuda a colocar os tijolos sobre o fundamento que é realizado em casa.
naquilo que pai e mãe realizam com seus filhos, nos seus momentos espirituais, no cotidiano. E por favor, entendam momentos espirituais como essa experiência da vida, na vida. É na maneira como nós lidamos, é na maneira como nós nos comportamos, é na maneira como nós reagimos. É no cotidiano, de maneira, às vezes, sem a intenção, que nós estamos ali transmitindo valores, princípios. E vamos forjando esta geração a partir disso. E para você atestar aquilo que aqui estou declarando e afirmando, é só você ficar 5 minutos com uma criança. Léo, em 5 minutos, a gente já sabe como é a estrutura familiar. A maneira como a criança se direciona a um outro adulto, a gente já sabe como é a estrutura familiar. A linguagem, as palavras que aquela criança profere, aquilo tudo vai deixando pegadas que vão apontando lá para dentro da casa e vão descortinando uma realidade espiritual da família. Por isso o apelo é urgente, porque é extremamente urgente que nós, em nome de Jesus, possamos criar os nossos filhos na presença do Senhor. Em segundo lugar, além de ser um apelo urgente, esse apelo é um apelo objetivo. E as palavras de Josué, elas são proferidas de maneira objetiva, de maneira assertiva. O discurso de Josué não é um discurso dúbio. Ele é direto. Creiam no Senhor, andem no caminho do Senhor, para que então vocês possam usufruir das bênçãos do Senhor. É claro, é objetivo. Olha, decidam agora a quem vocês servirão. E ele também é objetivo quando ele se refere a quem é o Senhor. Esse Senhor que aqui declaro diante de vocês e faço o apelo sobre a decisão, se vocês vão segui-lo ou não, é o Senhor que nos tirou do Egito. Esse é o único Deus que serve. O Deus dos amorreus não servem. Não há possibilidade ecumênica aqui. Não há possibilidade aqui de sincretismo religioso. Os deuses dos amorreus não servem, os deuses dos egípcios não servem, os deuses dos filisteus não servem. O único que serve é o Deus que tirou vocês do Egito. O único Deus que serve é o Deus que atravessou o deserto com vocês. É desse Deus que eu estou falando. E a minha pergunta para vocês nesta hora é: quais são os deuses da sua família? Quais são os deuses que têm tomado o seu coração? Quais são os deuses que têm tomado conta da mente dos seus filhos? Quais são os princípios que têm norteado a sua trajetória familiar? Quais são os valores que têm imperado na sua casa? Que tipo de coisa vocês têm aprendido e aos pés de quem vocês têm aprendido? Josué é direto, só valem os princípios de Deus, só valem os valores de Deus, só vale a presença desse Deus, só vale a pessoa desse Deus. Na noite em que os israelitas seriam libertados, houve uma ordem: marquem os umbrais das portas com o sangue do cordeiro, porque o anjo da morte passará e matará os primogênitos, cuja porta não esteja marcada pelo sangue do cordeiro. A marca era fundamental. A marca é que fez toda a diferença. E a mesma coisa que Josué está dizendo aqui: quem é o Deus que tem marcado os umbrais da sua casa? Quem é o Deus que tem marcado a vida da sua família? Quem é o Deus que você, pai,
você, mãe, vocês, enquanto família, têm seguido? Outros deuses não servem. E aí o apelo é dirigido a nós: escolham, hoje, a quem vocês servirão. O apelo é urgente, o apelo é objetivo, e em último lugar, o apelo que Josué faz é um apelo amoroso. A linguagem de urgência é: resolvam logo, decidam logo, escolham agora. É objetivo, é isso aqui, é dessa forma. Mas há também no discurso, no apelo de Josué, palavras de amor. E a linguagem que revela o amor no apelo de Josué está descrito na maneira como ele apresenta a ação cuidadosa, amorosa e bondosa de Deus sobre a vida do povo. Esse Deus foi o Deus que libertou vocês da escravidão. Esse Deus é o Deus que está dando a vocês uma terra nova. Esse Deus é o Deus que está dando a vocês um novo horizonte. Esse é o Deus que está prometendo para vocês de que, se vocês assumirem essa terra, escolhendo-o como seu Deus, Ele abençoará a vida e as gerações de vocês. Foi esse Deus que conduziu vocês até aqui. Lembra, quando faltou o pão, foi esse Deus que fez cair do céu maná. Quando o sol veio sobrecarregando os nossos corpos com calor, foi esse Deus que fez com que as nuvens tampassem os raios do sol e protegessem os nossos corpos. Foi esse Deus, quando faltou água, que fez com que as rochas pudessem produzir água. E é interessante porque esse Deus, durante o Antigo Testamento, recebe qualificações e denominações. É o Deus dos exércitos, é o Deus todo-poderoso, é o Deus altíssimo, soberano, Senhor, é o Deus que faz e cria todas as coisas. Mas o ápice da revelação de Deus acontece de modo espetacular na boca de Jesus Cristo, quando diz: Deus é Abba. E o Abba é o balbuciar de uma criança ainda em processo de compreensão da fala. É como aqui no Brasil, aquele bebezinho que está sendo ainda desenvolvido na sua fala, que quando olha para o papai fala assim: papá. Lá era mais ou menos a criança falar: Abba. E aí vem Jesus rompendo com todo o protocolo e dizendo: olha, o Deus dos nossos ancestrais, Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que escreveu a história, aquele que profetizou esse momento, e aqui estou como o Deus Emanuel. Esse Deus é Pai, esse Deus é Abba, esse é o Deus que estende o seu braço e nos acolhe, como um pai acolhe o filho. E é nessa linguagem familiar que, de maneira amorosa, Josué apresenta a qualificação de Deus. Deus é Pai. Deus ama como um pai, bom pai ama. Deus cuida como uma boa mãe cuida. Deus tem propósitos bons para as nossas vidas, como um bom pai e uma boa mãe tem propósitos bons para os seus filhos. Porque é no amor do Senhor que a família aprende a amar. É no cuidado do Senhor que a família se protege. É na misericórdia do Senhor que a família encontra perdão e recomeço. É na compaixão do Senhor que a família encontra refúgio. É na bondade do Senhor que a família encontra coisas boas. É na renovação das misericórdias do Senhor que as nossas casas possuem a oportunidade de hoje serem melhores do que foram ontem, amanhã serem melhores do que estão sendo hoje. Esse foi o Deus revelado por Jesus Cristo. Esse é o Deus que você precisa.
Esse é o Deus que quer participar da trajetória da sua casa. Esse é o Deus que quer abençoar a sua família. Esse é o Deus que quer cuidar dos seus filhos. Esse é o Deus que a sua família precisa. Esse é o Deus diante do qual você e a sua casa precisam se render e dizer: eu escolho o Senhor. Eu escolho o Senhor, porque o Senhor é suficiente para mim. E esse Deus está disponível para você nesta noite. Este Deus é o único que tem o poder para realizar a boa, a perfeita e agradável vontade sobre a sua vida. Então, meu convite para você nesta noite, para você que está aqui, para você que está do outro lado da tela: deixe que esse Deus participe da sua vida e da sua história. Permita que esse Deus te surpreenda. Abra a porta da sua casa e diga: Senhor, vem fazer morada no meu lar. Vem, Senhor, transformar-me num homem segundo o teu coração. Vem, ó Pai, transformar-me num marido segundo o teu coração. Eu quero ser um pai segundo o coração do Senhor. É dizer: Deus, eu quero ser uma mulher do Senhor. Eu quero ser reconhecida como uma mãe segundo o coração do Senhor. Eu quero ser uma esposa que agrade em primeiro lugar o coração do Senhor. Deixe esse Deus, o único Deus verdadeiro, derramar amor, graça, paz, alegria, prosperidade sobre a sua vida e a vida da sua família. O mesmo apelo que Josué fez ali, às margens da terra prometida, Ele está fazendo para nós nessa noite. O que vocês vão escolher? Qual é o Deus que vocês vão seguir? Qual é o Senhor que você quer que marque não apenas os umbrais das portas da sua casa, mas marque os umbrais dos corações da sua família? Qual é o Senhor que vai nortear os princípios e os valores da sua casa? E se hoje você quer esse Deus na sua vida, se você deseja nesta noite responder a esse apelo que Deus fez para você e para a sua casa, dizendo: Senhor, eu quero usufruir da bênção do Senhor sobre a minha vida. Eu quero me render junto com a minha família a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Se você quer colocar a sua vida nas mãos de Deus agora, para que você seja uma porta aberta por Deus, para que a sua família seja alvo da vida abundante que Deus tem para vocês, eu quero orar com você nesse momento. E o único ato que eu quero que você realize, onde você está, seja aqui presencialmente ou do outro lado da tela, é responder a esse apelo de Deus dizendo: Deus, eu quero sair daqui, e eu quero que hoje seja o primeiro dia do resto da minha vida, porque hoje eu escolho o Senhor. Eu escolho o Senhor como Deus da minha vida. E se entre nós, aqui ou do outro lado da tela, há alguém que tem tentado guiar a sua vida pelos seus próprios esforços, conduzido a sua vida baseado nos seus próprios princípios e valores, e Deus falou com você nessa noite, e você quer render o seu coração, a sua vida, a sua mente, o seu casamento, a sua família, para que Deus seja Senhor, para que Deus seja definitivamente o único Deus na sua vida e na sua história, eu quero que onde você se encontra, você só levante a sua mão, porque eu quero orar por você e por sua casa. Há alguém aqui nessa noite que deseja experimentar isso? Eu escolho Deus, e eu quero Deus como Senhor da minha vida e da minha casa. Há alguém aqui embaixo? Deus te abençoe, pode abaixar a mão. Mas alguém? Deus te abençoe, pode abaixar a sua mão. Deus te abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe. Esse é o seu momento com Deus. Você tem agora a oportunidade de responder a Deus aquilo que Deus falou com você. Mais alguém?
que reconhece: eu preciso de Deus, só Deus, é só Deus. Há mais alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, louvado seja Deus, Deus te abençoe. Louvado seja o Senhor, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe vocês. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Agora, se você deseja pedir para Deus nessa noite, fazer reparos, transformações e fazer algo novo no seu casamento, na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos, no seu relacionamento com seus filhos. Se você quer nessa noite render e dedicar o seu lar, a sua casa, na presença do Senhor, dizendo: Senhor, eu dedico o meu lar a Ti, eu dedico os meus filhos ao Senhor, eu me rendo diante do Senhor para que o Senhor seja o Deus da minha casa, e eu e a minha casa possamos dizer: nós servimos com alegria o Senhor. Se você deseja fazer esse ato de dedicação agora da sua casa, do seu lar, eu quero convidar você a se colocar em pé, e nós vamos cantar, e você vai fazer dessa canção a sua oração de dedicação da sua casa, do seu lar, da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, na presença do Senhor.